Faltando uma rodada para acabar a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo se classifica e vai às oitavas de final da Liberta, vencendo hoje por 1-0 o Estudiantes da Argentina, jogando em casa no Maracanã, com o gol do Pedro. O Pedro tá jogando muito bem, né? É uma pena que ele não conseguiu uma vaguinha na Copa do Mundo. Também, né, bicho? A concorrência na seleção brasileira é muito grande, João Pedro também ficou fora, ou seja, a concorrência é pegada, né? Mas está jogando muito bem o 9 do Flamengo. Teve uma polêmica no jogo, né, senhor? Que foi uma não marcação de pênalti a favor do Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo pediram muito esse pênalti, mas, bicho, na minha opinião, não foi pênalti. Para mim, ele foi tocado fora da área, então, para mim, não foi pênalti. Sim, o jogador, na minha visão, né, pelos lances que vi, o jogador do Estudiantes toca no pé do Bruno Henrique fora da área. Ele cai dentro da área porque o jogador do Estudiantes ainda dá um empurrão nas costas dele, ou seja, ele tomou duas faltas. O juiz poderia muito bem escolher, né? Mas, bicho, seguindo a regra, ele tem que marcar a primeira falta, né? E a primeira falta foi fora da área. Eu não vi nada de errado aqui nesse lance, não. Mas assim, se o juiz quisesse marcar pênalti, não seria loucura nenhuma, porque ele ainda dá um empurrão, sim, na costa do Bruno Henrique. Foi duas faltas que o Bruno tomou, né? O Pedro quase faz um bonito gol de voleio, né? Jogador que tem muita qualidade, Pedro. Muito bom jogador, né? Ele tá na pré-lista, né, bicho? Tá na reserva aí, na lista de esperas. Vai que acontece alguma coisa, né, com os jogadores que vão pra lá. E aí ele pode, né, quem sabe, né, substituir algum lá. Vai que acontece. Então, o Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores. Tá jogando muito. O Mengão é um dos times brasileiros favoritos a ganhar essa Libertadores. O Palmeiras fez feio, né, senhor? Perdeu para o Cerro Porteño por 1-0. Gol do Veguete. E, cara, que coisa, né, senhor? Porra, Palmeiras, não faz isso, bicho. Que osso. Que osso, Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras pegaram no pé do Abel, né, senhor? Pegaram no pé do Abel, dos jogadores. Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. Porra, perder por Cerro Porteño não dá. Não dá. Eu chuto o balde, né? O Palmeiras vai ter que vencer na última rodada para poder se classificar, né, senhor? Caralho, senhor. Palmeiras era para se classificar, senhor. Junto com o Flamengo, pô. Que isso, mano. Vai ficar para a última rodada. Fazer o quê, né? O Palmeiras tropeçando. Aí vai ficar mesmo para a última rodada. E falando de Palmeiras, bicho, o Danilo do Botafogo pode retornar ao time do Palmeiras, né? Porque ele pediu para não jogar mais pelo time do Botafogo. Ele está afastado nesse momento porque ele pediu para não jogar mais pelo time do Botafogo. Ele pediu para não jogar contra o Corinthians nem contra o Independente Petroleiro. O cara não está nem aí pro time do Botafogo. Assim, como ele foi convocado, né, para a Copa do Mundo, ele pediu para não jogar para não sofrer lesão. Ele quer chegar bem lá na Copa do Mundo. Porque qual é o objetivo do Danilo, né? Eu penso, né? Eu no lugar dele, eu quero chegar bem lá. Como esses times daqui do Brasil não mandam nesses caras, né? Eles pitam e bordam. Então, o que eu penso, né? Eu no lugar dele. Eu quero chegar bem lá na Copa do Mundo. Vai que eu seja titular. Eu jogue bem pela seleção. A seleção brasileira vai longe na Copa do Mundo. Vai em umas quartas de final, uma semifinal. Os grandes clubes do futebol europeu vão ficar de olho em mim, vão me querer. Porque assim, a seleção brasileira é uma grande vitrine. Isso. Se ele se sair bem, a seleção brasileira for longe e ele sendo titular, cara, a chance dele ir para um grande clube do futebol europeu é muito grande, né? Então, é por isso que ele não quer mais jogar pelo time do Botafogo. Aí os dirigentes do Botafogo ficaram na bronca, mas ele não tá nem aí. Diz aqui, né? Palmeiras ganha esperança para contratar Danilo afastado do Botafogo. Não tem essa de esperança não, Palmeiras. Se ele se sair bem lá na seleção brasileira, se ele for titular, se a seleção brasileira for bem, cara, o que vai aparecer de grandes clubes do futebol europeu de olho nesse cara, fazendo proposta, é coisa de louco, né? Porque ele é muito bom jogador mesmo, o Danilo. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela é maravilhosa, essa coroa. Eu sou totalmente apaixonado por ela, né? Ela diz aqui, ó, Leila Pereira admite interesse em retorno de Danilo ao Palmeiras. Óbvio que eu gostaria do retorno dele, né? Mas ela precisa torcer pro Brasil ir bem mal na Copa do Mundo. Porque assim, ele tem chances, né, bicho, de ser titular. O Carlo Ancelotti falou, né, que só quem vai ser titular, só quem vai jogar, só quem merecer.
e vai que o Carlo Ancelotti vê, né, que ele se sai bem nos treinamentos, ele pode ser titular sim. Ele é muito bom jogador mesmo, o Danilo, e por isso que ele pediu para não jogar mais pelo Botafogo. Porque se ele se sai bem, ele pode pintar em um Barcelona, Real Madrid da vida. E Real Madrid tá querendo reformular aí, né, bicho, o seu elenco. Falando de Botafogo, o Botafogo jogou hoje pela Sul-Americana e venceu por 3-0 o Independente Petroleiro. Não precisou, né, do Danilo. Não precisou do Danilo, o Botafogo. Venceu bem fácil aqui, né? Grande vitória do Fogão. Outros times brasileiros que jogaram hoje pela Sul-Americana foi o Santos, que empatou com o São Lourenço em 2-2, jogando na Vila. Gol do Barbosa, do Gabriel Barbosa, né, do Gabigol e do Bom Tempo. Neymar não jogou, né? Neymar tá machucado, ele tem um edema, né, na panturrilha, parece que ele sofreu uma pancada lá no jogo contra o Coritiba. O Neymar não joga mais pelo Santos, ele não joga mais pelo Santos. A cabeça do Neymar está só na seleção brasileira, ele não tá nem aí para Santos, ele não tá nem para clube. A única coisa hoje que eu vejo, né, movendo o Neymar é só a seleção brasileira. Ele tem mesmo essa grande vontade de vencer uma Copa do Mundo pela amarelinha, e forças a ele, forças ao Neymar. Falando do Santos, né, o Cuca diz que falta malandragem ao time do Santos e cobra reforços. Não temos elenco para 3 frentes. É verdade, o Santos é bem fraquinho, né? Precisa de reforço em todo lugar. Precisa de reforço no time todo. Puta desgrilha. Vamos ver aqui como é que tá a situação do Santos na tabela. Santos, eu acho que o Santos não avança na Sul-Americana. Eu acho que não, mas assim, tem chances, né? Matemáticas, ainda tem chance. Vamos ver, né? O Vascão tomou de 3, bicho. 3-1 do Olímpia pra cima do Vascão, né? Que coisa, né? O Vasco pode se classificar, né? O Vasco tem mais chances que o Santos, né? Está em segundo no seu grupo, 7 pontos. É só vencer na última rodada que tá de boa. O São Paulo jogou ontem, né? Empatou com o Milionários, está em primeiro do grupo, mas São Paulo precisa vencer na última rodada. Falando de São Paulo, né, senhor? O Dória, o zagueiro do São Paulo, que falhou contra o Fluminense e também falhou contra o Milionário. Ele pediu rescisão de contrato, né, bicho? Pediu rescisão de contrato. Ele pediu rescisão de contrato porque, como ele falhou, né, contra o Fluminense e contra o Milionários, os torcedores do São Paulo começaram a ameaçar ele e a família dele. Então ele ficou com medo e pediu para deixar o time do São Paulo. Complicado, né? Bicho. É difícil, porque assim, quando ameaça a família é foda. Eu acho que se ameaçasse só ele nem ligava. Acho que ele nem ligava. Assim, o jogador já é experiente, né? Ele já tem mais de 30 anos, com uma bagagem, então ele já tá acostumado a ser ameaçado. Mas quando ameaça a família, mulher, filhos, assim, aí o cara... A mesma coisa aconteceu com o William, né? Quando tava no Corinthians, né? Quando começou a ameaçar a família dele, ele ficou com medo e quis ir embora, né? Hoje ele joga no Grêmio, né? É isso. Mais times brasileiros que jogaram hoje pela Sul-Americana foi o Grêmio, que venceu por 2-0 o Palestino. Ó, o Bright White aí fazendo, bicho, pro Grêmio. Maravilha, né? Pavão também. Outro time brasileiro que jogou hoje também foi o Red Bull Bragantino, que empatou em 1-1 com o River Plate. Maravilha, né? Olha só como está o Grêmio na tabela. O Grêmio está em segundo, né? Com 10 pontos. Para mim o Grêmio já se classificou, não tem mais como o Grêmio perder a sua vaguinha, mesmo que ele perca, né? Não tem mais como ele perder a sua vaga. O Grêmio está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. E o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino vai ficar para a última rodada, né? Porque o Carabobo ainda tem chances, né? Então vai ficar para a última rodada pro Bragantino. Porra, que foda, né? E olha só essa notícia aqui, bicho, do jogo do Santos. O técnico do São Lourenço diz que foi agredido por torcedores do Santos. Ele foi insultado e tomou tapa também. Olha ele aí. Isso é errado. Isso é errado. Não faz isso, pô. Não bate no cara, pô. Isso aí, bicho, pode gerar vingança dos argentinos, né? Os times brasileiros indo jogar lá, eles podem querer se vingar. Não faz isso, não bate no técnico, pô. E o cara já é um coroa também, né? Faz isso, né? E garotão, isso é capaz de ser tudo garotão batendo no coroa. Não faz isso, não. Eu ri aqui, mas minha consciência pesou. Faz isso, não. Isso é feio. E o José Mourinho é esperado em Madrid na próxima semana e pode fechar contrato com o Real Madrid até 2029.
Bem, primeiro saiu notícias, né, que ele poderia fechar contrato até 2028, mas parece que o cenário mudou, né, e ele pode fechar contrato até 2029, mais uma temporada, né? Pelo jeito o Real Madrid quer muito o José Mourinho de volta no comando do Real Madrid, né? Ele já teve outras passagens já, né? Ele pode chegar só na próxima semana, porque vai ter as eleições presidenciais agora nesse final de semana. Então, primeiro vai ter as eleições presidenciais para depois ele chegar e assinar com o Real Madrid. Eu não sei para que serve essas eleições presidenciais ali no Real Madrid, bicho. O Florentino Pérez é um ditador, ninguém tira o cara. O cara tá 30 anos no poder. Essas eleições lá no Real Madrid são eleições de mentirinha, para dizer que o time é democrático. As eleições ali no Real Madrid para a presidência é igual as eleições lá da Rússia, as eleições que tinha na Venezuela. Eleições de mentirinha, né? Apesar que eu acho o Florentino Pérez um presidente maravilhoso, é um dos melhores mesmo. Não à toa, né, bicho? O Real Madrid é o maior time do mundo, muito graças a ele. Ele é um presidente de pulso mesmo. Ele bota o pau na mesa e manda o cara medir, né? Esse ele é maravilhoso, mas ele é um ditador. Ele é um ditador, ninguém tira ele, não. Bem, eu espero que ele continue, né? Eu só falo a verdade aqui, bicho. Não tem mimimi, não. Então é isso. O Vinícius Júnior vai comer tampado com o José Mourinho, né? Parece que o Mourinho ele é carne de pescoço. Casemiro encaminha acordo de 3 anos com o time de Messi nos Estados Unidos. Então o Casemiro, né, bicho, ele vai assinar com o Inter Miami, time do Lionel Messi e do Luis Suárez. Isso. Falta só alguns detalhes burocráticos e ele vai assinar contrato de 3 anos. Diz aqui, né, Casemiro quer chegar no Mundial com seu futuro já resolvido. Ou seja, é provável que ele assine o contrato com o Inter Miami antes de começar a Copa do Mundo. Ele já vai estar lá, né? Já vai estar lá nos Estados Unidos, então bacana. Vai jogar do lado do ET. Bacana, é um grande reforço. Casemiro ainda está jogando muito bem, né? E vai ajudar muito o Messi e o Suárez lá no Inter Miami. E para finalizar aqui, bicho, o Aston Villa é o grande campeão da Liga Europa. Venceu por 3-0 o Freiburgo, time alemão. O Aston Villa é um time inglês, venceu o Freiburgo, que é um time alemão. 3-0. Que maravilha, né? Bicho, um time inglês. Os ingleses podem vencer as grandes competições europeias, né? O Aston Villa já venceu a Liga Europa, o Crystal Palace pode vencer a Liga Conferência, a Conference League, e o Arsenal pode vencer a Liga dos Campeões. Bicho, os times ingleses podem reinar absoluto ali na Europa. Olha só que delícia, né? Bem, eu finalizo esse vídeo por aqui, tá? Se chegou até aqui, valeu mesmo, valeu pela força. Tchau, fui.